Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim, ó: santidade é uma questão de obediência. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 ao 16 diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Fecha os teus olhos aí. Senhor, nós te damos graça, Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado por cada um que está aqui nesse lugar, Senhor. Deus, obrigado por aqueles que estão conectados conosco agora e também aqueles que vão escutar essa palavra no futuro, Senhor. Ah, Deus, aonde essa palavra chegar, que ela encontre os corações e que transmita a vida de Deus. Pai Santo, flui como um rio nesse lugar, Senhor. E que nós sejamos tocados por esse rio, por essas águas que saram e curam, em nome de Jesus. E que todo espírito maligno que traz distração e deturpação da palavra seja repreendido e quebrado agora em nome de Jesus, pois somente o Espírito Santo tem liberdade de agir, ministrar e falar no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Santidade, uma questão de obediência. Quantos aqui se consideram obedientes? Eu sou obediente. Fala aí, eu sou obediente. Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos. Nós somos obedientes, né? Então, é para você mesmo que Pedro está falando. É para você mesmo que Pedro escreveu esse texto. Mas tem alguma coisa aqui? Só um segundo, por favor. Um bolinho de papel no bolso tá agarrando a roupa. Ó, negócio esquisito. Dinheiro, cartão de crédito. Peraí que tem mais que não acabou não, ó. É bolso do mágico. Aí, eu acho que melhorou. Rapaz, tá igual o bolso do mágico, né? Amém, vamos voltar para a palavra. Vou voltar aqui, ó. Fala mais uma vez aí pro teu irmão. Fala assim, ó: santidade, uma questão de obediência. Pedro, ele tá escrevendo aqui para nós, que somos filhos, né? Pedro, ele tá falando para nós assim, ó: não vivam mais conforme o mundo, como era antes de você conhecer a Cristo, mas viva de uma forma diferente. Não cometa mais as mesmas práticas, não faça os mesmos erros. Diz que todo mundo aprende. Burrice é continuar no erro, né? Todo mundo aprende com seus próprios erros. Então, Pedro está dizendo assim: não fica mais fazendo as mesmas coisas. Porque Jesus ele fez uma obra em nós, né? Jesus, com o seu amor, ele nos lavou, nos tornou uma nova criatura. 1 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Pergunta para o teu irmão, fala assim: você já é uma nova criatura? Eu não vi quem trouxe água para mim, obrigado. E aí Pedro está dizendo assim: se você é uma nova criatura, como filho obediente, não viva mais fazendo as coisas da velha criatura. Como filho obediente, não viva mais nas mesmas práticas da velha criatura. Não tenha mais aquela vida que você tinha antes, né? Você sabe do que eu estou falando? Quem sabe aqui de onde Jesus te tirou? Essa semana minha mãe estava falando. Minha mãe fez bariátrica, gente. Vou contar o segredo dela para você. Ninguém sabia, agora você sabe. Eu não fiz. Eu fiz também. Minha mãe fez bariátrica. E aí minha mãe estava falando que emagreceu 8 quilos. Porque... Não, agora, emagreceu 8 quilos agora. Porque ela tinha engordado. Segundo ela. Ninguém viu, só ela. Mas ela engordou. E aí ela falou assim: não, porque eu sei de onde Deus me tirou. Sei de onde eu saí. Sei de onde eu vim.
Não posso voltar para lá. E a minha pergunta para você é: você sabe de onde você veio? Você sabe quem você era? Quem era o velho você? Traz a memória aí. Lembra um pouquinho quem era o velho você? Você pode fazer essa pergunta para você mesmo: quem era o velho eu? Quando a gente é batizado, a gente afoga o velho homem, né? E aí tem uma expressão que diz: eu afoguei o velho homem, mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar. E aí de vez em quando eu tô lá e ele tá nadando atrás de mim querendo voltar. Ele tá querendo voltar. Em Levítico está escrito, Deus fala para o povo, né? Deus manda Moisés dizer: seja santo como eu, seu Deus, sou santo. Então santidade é uma questão de mandamento. Deus, ele ordena a santidade. E o que significa viver em santidade para você? Pensa aí, alguns segundos. O que significa viver em santidade para você? Santidade significa separação, né? A palavra separação. Ser separado de algo impuro. Da palavra grega agiazó. Palavra esquisita, né? Agiazó. Separar das coisas impuras e se dedicar a Deus. Limpeza. Isso é o que santidade significa. Deus, ele não nos chamou para andar de acordo com o que o mundo prega, né? E o que o mundo prega? O mundo prega um evangelho progressista. O movimento progressismo, ele tem entrado em todas as esferas da sociedade. Ele vai tentando entrar e ele vai tentando mudar a identidade daquilo. Essa semana agora você deve ter visto na internet, se você é conectado, você com certeza viu a camisa da seleção, né? Na camisa da seleção brasileira nova agora, aí tem a designer, você vê a identidade dela, você olha para ela, você fala assim, é progressista. E aí a designer, ela falando sobre a camisa da seleção, e ela fala uma expressão, ela fala assim: não, eu convenci o pessoal da Nike, a gente teve que convencer lá que no Brasil nós não falamos Brasil. Nos estádios e nas arquibancadas nós falamos vai Brasa! Eu nunca vi. Não sei quantos anos você tem, mas eu tenho certeza também que você nunca viu. Vai Brasil, sempre foi assim, né? Mas isso é pouca coisa, é bobeira. Mas você vê uma agenda, você vê um movimento do mundo tentando entrar em diversas esferas. Você vê o progressismo tentando mudar coisas que são princípios, basicamente. Não é assim? Você vai vendo esse movimento progressista entrando em diversas esferas da sociedade, e ele tem entrado na igreja. Ele vai entrando também na igreja, tentando criar uma nova identidade para uma palavra que não muda. Tentando criar uma nova identidade para princípios imutáveis. Então você vai ter hoje pregações de grandes nomes, grandes homens. Hoje pela manhã eu estava ouvindo um pedacinho. Você vai ter grandes nomes falando que você não precisa ser habitolado. Você não precisa caminhar num rótulo de ser cristão. Você não precisa mudar suas atitudes, porque Deus é suficiente. E essa pregação ela é perigosa porque ela envolve verdade. Ela envolve a verdade. Ela envolve a mentira num papel de presente que é a verdade. Ela pega uma mentira e envolve num papel de presente que é a verdade. A verdade é que Deus é suficiente. A verdade é que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar. A verdade é que o sacrifício de Cristo nos lava de todo o pecado. Mas a mentira é de que nós não precisamos fazer mais nada. É de que nós podemos viver da mesma forma. É de que nós podemos ter as mesmas atitudes. Essa é a mentira. E esse movimento tem entrado na igreja.
Enquanto você vai pegar na Bíblia, nós vamos ver aqui na pregação, santidade é um mandamento, santidade é uma ordem. Sede santos. Vive em santidade, não viva mais conforme os velhos costumes. É um mandamento. E santidade é separação, santidade é pureza. Viver longe de algo impuro. Nós devemos ser santos por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E se o Espírito Santo de Deus habita em você, habita em mim, nós precisamos exalar o Espírito Santo. E de vez em quando a gente não tem exalado o Espírito Santo. E se eu perguntasse para você nessa manhã, qual o cheiro que você tem exalado? Será que é o cheiro do Espírito Santo? Ou será que é um cheiro de impureza? Quem já entrou aqui em lugares sujos? Quem trabalha com limpeza, com certeza, né? Entra naquela casa assim que já não limpa há muito tempo. A casa está fechada há muito tempo. Você sente o cheiro na hora, né? Um cheiro esquisito, cheiro de casa fechada. Você fala, cheiro de quê? Cheiro de casa fechada. Cheiro de sujeira. Incomoda. Agora, quem gosta de cheiro de roupa lavada? Nossa, é bom demais. Nossa, cheiro... quando você vai dormir, que o edredom foi lavado. Cheiro de edredom lavado. Cara, é bom demais. É bom demais. O cheiro da limpeza. E o Espírito Santo habita em nós. E nós precisamos exalar o cheiro da pureza do Espírito Santo em nós. E a pergunta é: que cheiro que nós temos exalado? Que cheiro que nós temos exalado? Satanás tem envolvido muitas pessoas em uma mentira, criando uma diferença ou uma semelhança entre liberdade e libertinagem. Nós somos livres porque Deus nos fez livres. Mas a libertinagem, ela é uma mentira perigosa, porque ela pega a verdade de que Paulo diz aos Efésios, que a salvação ela não vem de nós, a salvação vem do Pai, que não há nada em nós capaz de prover salvação. Pega essa verdade e diz também que se não há nada em nós capaz de prover salvação, nós não precisamos fazer mais nada. E isso é uma mentira envolta em um papel de verdade. Porque a palavra realmente diz que não há nada em nós capaz de prover a santidade, mas a palavra também diz para andarmos em santidade. Porque sem a santidade não veremos o Pai. Uau! Diga assim comigo: eu preciso viver em santidade. Então, se alguém se diz salvo, mas não anda em santidade, eu tenho a ousadia de falar que talvez a salvação não seja real. Porque a palavra diz, então eu estou falando. Lá em Hebreus 10 tem uma passagem que eu acho que é uma das passagens mais pesadas, digamos assim. Lá em Hebreus 10, versículo 26 e o versículo 27, o autor do livro de Hebreus diz assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Uau! Se continuarmos a pecar de propósito, depois de receber o conhecimento da verdade. Quem já recebeu o conhecimento da verdade? O conhecimento da verdade é a palavra de Jesus. Santidade é uma característica de todo crente, do cristão. Santidade é uma característica dos filhos de Deus. E eu não estou te falando aqui que a gente vira um santo, que não erra mais, não peca mais, não faz nada mais errado. Não estou falando isso para você. Nós erramos, às vezes nós erramos. Mas o erro ele tem que ser a parte do comum. O erro tem que ser o errar o alvo. Você está mirando em acertar e acaba errando. E aí você
pede perdão e se conserta e vai. Mas Deus nos fez livre do pecado. Jesus na cruz trouxe libertação dos pecados. Então é possível viver uma vida sem pecado. É possível viver uma vida sem pecado quando nós miramos na cruz, quando nós miramos em Cristo, quando nosso alvo é ser igual a Jesus. Quando a gente não quer se rotular, quando a gente não quer se parecer, quando a gente não quer se provar para alguém, é possível viver uma vida de santidade. O problema é que a gente começa a viver a vida para os outros. A gente começa a viver a vida das redes sociais, a gente começa a viver a vida do social, das amizades, a gente começa a viver a vida para mostrar algo para alguém. Quando a gente deve viver uma vida para mostrar algo para o alguém, para Deus. O mundo precisa ver Cristo em nós. Fala para o teu irmão, fala assim: o mundo precisa ver Cristo em você. O mundo precisa ver Cristo em você. Tem uma música, meu pai vai lembrar agora, nem sei qual é o nome do cara. É um rap. É A Graça da Garça. A Graça da Garça. A arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. A arte da graça. A graça da garça. A graça da garça. A graça da garça. Somos nós. É viver em meio ao mundo sem sujar as vestes. Quem já viu a garça, né? A garça tá lá no meio do lamaçal pescando, branquinha, limpa. Você olha para ela e fala: nossa, tá limpinha. Em volta tá tudo enlamaçado. Mas ela consegue fazer o trabalho dela sem se sujar. É a graça da garça. Assim também temos que ser nós, né? Nosso entorno contaminado, nosso entorno complicado. Mas a gente não se suja porque a gente decidiu viver uma vida em santidade. Uma pergunta para você: quem está com frio? Hein? Quer que eu aumente o ar-condicionado? Tá tudo bem? Tá bem? Eu tô bem. Não, aumentar para ficar quente. Aumentar, quer que eu aumente para ficar quente? Tá bem? Então, decida permanecer limpo. Vamos caminhar. Decida permanecer santo. E alguns passos para a gente viver em santidade. Vou te ajudar. Talvez você não saiba como. Vou te ajudar. Alguns passos para viver em santidade. O primeiro dele: cuidado com o nada a ver. Cuidado com o nada a ver. O nada a ver é uma mentira. O nada a ver é a senha do inferno. Quando eu era adolescente, o pastor Cristiano Carvalho, meu pastor da adolescência, até eu casar, fez meu casamento, ele pregava e ele falava assim: nada a ver é a senha do inferno. E eu ficava com muita raiva dessa fala dele. Porque todo adolescente sabe falar uma frase: nada a ver. Não é assim? Todo adolescente sabe falar essa frase: nada a ver. Você briga com ele, ele fala: nada a ver. Você chama atenção, ele fala: nada a ver. Você fala assim: cuidado com esses amigos, ele fala: nada a ver. É porque você tá velho, você não entende as coisas. Nada a ver. E aí quando ele pregava isso, ele falava: nada a ver, a senha do inferno. Eu falava: nada a ver. Porque o nada a ver, com certeza, quando chegar lá na porta do inferno, o Satanás vai perguntar qual é a senha, aí a pessoa vai falar: nada a ver. Porque quando a gente tem essa resposta pronta, é porque possivelmente tem a ver. São as coisas erradas que alguém fala assim: não faz isso, cara. Olha, isso não tá legal, não tá me cheirando bem. Não tá me cheirando bem. E a nossa primeira resposta muitas das vezes é: nada a ver. A gente não aceita crítica, não aceita conselho, não aceita a opinião dos outros. Amém. Só que às vezes a visão de quem está de fora, a visão de quem está vendo de fora, vê a obra completa. A visão de quem está vendo de fora vê sem as emoções, vê de uma forma mais racional. A visão de quem está de fora consegue enxergar as coisas de um ponto de vista que nós não estamos vendo. Então, de vez em quando, faz esse exercício. Lógico, uma pessoa de confiança. Pode contar comigo. Pode contar com o André, Karine, meu pai, minha mãe, Sirlene, pode contar. Pode contar com a pessoa que está do teu lado, o irmão que está do teu lado aí. De vez em quando faz esse exercício. Pergunta, fala assim: o que você pensa disso? O que você acha disso?
Estou pensando assim, assado. O que você pensa? Olha, eu tenho essa visão aqui da Bíblia, eu tenho essa visão aqui sobre algo, eu tenho que tomar essa decisão. O que você pensa? Só para saber a opinião. Se a pessoa falar assim, fala, cara, muito bom o que você está falando. Amém. Agora, se ela falar assim, cuidado, eu acho que não é bem assim. Para e pensa, fala, será que não é assim? Analisa as possibilidades, mas cuidado com nada a ver. Cuidado com nada a ver. Porque o nada a ver, ele faz a gente aos poucos ir cedendo. O nada a ver, ele faz aos poucos a gente ir aceitando certas coisas. É uma cilada. 1 Tessalonicenses 4, lê comigo. Versículo 4, 5 e o 7. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. E o versículo 7 fecha assim: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos chamou para a santificação. A santificação é um mandamento. A santificação é uma ordem de Deus. Nós fomos lavados e remidos no sangue. As coisas de antes a gente deixa para trás. A gente passa a viver algo novo. O problema é que a gente começa a querer se encaixar num grupo de amigos. A gente começa a querer se encaixar, viver a vida para alguém. Eu lembro uma vez, estava falando aqui, né? Eu fiz bariátrica, 2021. Até 2021 eu pesava 150 quilos. Quem já viu a foto sabe. Pesava 150 quilos. E aí, eu fui num parque de diversões que tem lá em New Jersey, tem em Atlanta aqui também, chama Six Flags. Já foi a montanha-russa mais rápida do mundo, tá? Fomos lá, né? Já tínhamos ido antes. E nós fomos, eu pesava 150 quilos. E aí eu me deparei com uma situação que me motivou a fazer a bariátrica. Eu fui no primeiro brinquedo. Quando eu sentei na cadeira, o rapaz veio, tentou fechar o cinto e falou assim, não dá. Aí eu saí dali irritado. Fui em outro brinquedo. Não dá. Não cabe. Não tem segurança. E aí eu fui na última montanha-russa lá, que é a montanha-russa que eu gosto do parque, é a que eu mais gosto. Se chama Nitro. E aí eu fui e falei, nessa eu vou. Mas nessa eu vou. Aí eu sentei lá, veio uma menina, falou assim, não dá. Eu falei, dá sim. Dá um jeito aí que vai dar. Eu quero ir. Aí ela, tá bom. Aí veio uma outra menina que devia ter o mesmo peso que eu, sabe? A menina que trabalhava lá, ela devia ter o mesmo peso que eu. Aí ela pegou aquela segurança, né? Esse não era um cinto, era uma peça que trava assim, né? Se abaixa ela. E aí ela pegou aquilo ali, empurrou, não travou. Aí ela pegou com todo o peso dela e o carinho dela e pulou em cima, assim, fez... Travou, que chegou a travar minhas pernas, assim, sabe? Chegou, quase granganou o sangue ali. E aí tá, montanha-russa saiu, primeira curva com a descida forte, a trava soltou um dente. Falei, meu Deus... Eu vou sair, eu vou cair. Agarrei no menino que estava do meu lado, o Vitor. Segurei nele, eu falei, vai, me ajuda, primeira curva. E o que era para ser bem legal, foi meio assustador. Cada curva, cada descida, cada subida, cada descida, eu ficava com medo do último dente soltar também. Isso acontece porque de vez em quando a gente quer se encaixar onde a gente não cabe. Não cabe mais. Nesse caso, estou te falando de algo ruim, ser gordo. Mas agora traz para a santidade. A gente quer se encaixar onde não cabe mais. Não é para ir, não cabe. E a gente fala, mas eu quero, eu vou. Aí a gente começa a distorcer a palavra para caber. A gente começa a forçar a palavra para caber. A gente fere a palavra para caber. E a gente começa naquelas, não, mas não é bem assim. Aí a gente vai para toda a teologia possível,
para fazer a palavra caber. Só que a gente está caminhando para um destino que pode levar à morte. Nesse caso, vai levar à morte. Mas a gente vai mesmo assim. A gente vai mesmo assim, porque não tem nada a ver. Cuidado com nada a ver. Não tenta forçar a barra para caber em algum lugar. A gente tem que ser diferente mesmo. Tem que ser diferente mesmo. A pessoa tem que olhar e falar assim: rapaz, o Junão é diferente, cara. Ele é diferente. Lembrar na hora. Qual é a hora que lembram da gente, né? Lembrar para chamar para orar. Falar assim: vou chamar lá, porque ele é crente, cara. Eu não sei como resolve não, mas ele deve saber. Agora, que tipo de pessoas que nós estamos sendo, né? Que tipo de cristão a gente tem sido? Será que a gente tem forçado para caber? Ou a gente fala assim: não, aqui não é mais o meu lugar, não dá mais. O resultado lá do parque, eu estou vivo, né? Então deu certo, não abri o último dente. Graças a Deus. Mas poderia. O segundo passo para a gente viver uma vida de santidade: o mundo espera a nossa postura de santidade. O mundo espera uma postura do cristão. Apesar de ter muitas pessoas dizendo que a gente tem que modernizar a Bíblia, que a gente tem que contextualizar a palavra de Deus, o mundo espera uma postura do cristão. E quando o cristão não tem essa postura, o mundo estranha. Romanos 8,19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda ansiosa a revelação dos filhos de Deus. O mundo aguarda uma postura, algo. O mundo precisa. O que as pessoas têm pensado de nós? Você pode, 2 segundos aí, pensa assim: o que as pessoas têm pensado de mim? O que as pessoas têm pensado sobre mim? Será que eu tenho exalado uma identidade verdadeira de um cristão? Será que eu tenho vivido uma vida de santidade? Quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, sobre a bebida, né? Falar uma posição particular minha. Pensava sobre bebida. Quando a gente chegou aqui, eu pensava inaceitável. Cristão beber, inaceitável. E aí, por causa de companhia, amizade, para se encaixar em alguns lugares, até mesmo dentro da igreja, eu comecei a ver como nada a ver. Falei: não tem nada a ver. Acho que não, porque a palavra diz que é só não se embriagar. É só não se embriagar e tá tudo certo. E a gente vai começando a criar essas manobras na Bíblia, né? Não, é só não se embriagar. E aí, de vez em quando, comecei a juntar lá com os amigos crentes. Os crentes, né? Aí a gente ia lá, aí tomava uma gelada. Aí do nada a ver, começou a ficar rotineiro. Toda semana a gente já estava juntando. Aí a gente começou a fazer churrasco e tinha mais bebida do que carne. Crente. Aí eu comecei a criar um costume de todo dia. Por que não? Nada a ver, né? É só não ficar embriagado. Aí no trabalho já ficou normal. Já era normal. Em vez de tomar um café da manhã, eu tomava alguma coisa. Aí um dia eu fui falar para um supervisor meu sobre Jesus. Ele estava falando sobre a Bíblia lá, falando umas heresias e tal. E aí eu fui falar sobre Jesus, eu fui falar sobre a Bíblia com ele. Aí ele falou assim: você é crente? Eu falei: sou? Oh, como não? Aí ele falou assim: se tu é crente, eu sou Jesus. Nada a ver. Porque a gente vai querendo se encaixar. Porque a gente vai querendo entrar num lugar que não cabe mais. Não é para ser. Não é para estar lá.
Só que o mundo espera um posicionamento. O mundo espera de você realmente que você seja diferente. O mundo espera isso de nós. Mas a gente quer viver a vida que a gente quer, né? Jesus chama a gente para viver algo diferente. Para a gente caminhar para o final, não vou me alongar mais. Uma palavra simples sobre santidade. Santidade é uma ordem. Santidade é uma ordem de Deus. Tem gente que vai crer que santidade é condicional, é opcional. Eu faço se eu quero, eu vivo se eu quero. Afinal de contas, eu já fui salvo e essa salvação não perco mais. Só que a santidade é uma ordem. Desde sempre. Na palavra de Deus a gente vai ver Deus ordenando santidade. Levítico, como eu disse, 19, versículo 2. Deus diz assim, ó, sejam santos, porque eu, o Deus de vocês, sou santo. Aí lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro reafirma isso. Pedro fala assim, ó, sede santos, porque eu sou santo. Falando sobre esse texto. Uma ordem de Deus. Vive em santidade. Hebreus 12, versículo 14, diz assim, ó, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade é uma ordem. Santidade é uma expressão de vida do cristão, mas santidade é uma ordem. Então olha para o teu irmão e fala assim, vive em santidade. Como que a gente vive em santidade? Se enche da palavra de Deus. Tem um relacionamento diário com o Espírito Santo. Ora, onde você estiver, está dirigindo lá, não fecha o olho não, dirigindo não fecha o olho não, mas fala com o Espírito Santo, conversa, fala, Espírito Santo, ministra no meu coração, me ajuda, me traz o alerta, me mostra o caminho. Se eu estiver caminhando num caminho errado, me traz um alerta, me dá um sinal. Mariane, me dá um sinal. Me mostra algo, Deus. Fala comigo, guia os meus caminhos. É assim que a gente vai viver em santidade. Nossa, eu errei. Senhor Jesus, eu errei. Me perdoa, Pai. E me ajuda a andar em santidade e acertar na próxima vez. Que a palavra vai dizer lá em João que se você pecar, você tem um advogado no céu, Jesus. Mas é se pecar quando é um erro de percurso e não de propósito. Como é que eu vivo uma vida de santidade? Se encha da palavra de Deus, porque a palavra é um manual de vida. Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que isso significa, pastor? Significa que quanto mais cheios da palavra de Deus, mais iluminado é o nosso caminho. Só tem um jeito de você enxergar os buracos do caminho, com uma boa luz, não é assim? Já dirigiu num lugar bem escuro? Aqui é normal, né? Aqui nos Estados Unidos tem lugar que parece que eles não gostam de botar luz no poste para economizar, não sei. E aí você vai aquele breu. Se você apagar o farol, acabou. Agora, se o farol for bom, tá tudo bem. Então você quer um bom farol, a palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus, porque aí a gente começa a enxergar os buracos do caminho. Enxergando os buracos do caminho, você evita cair neles. No carro não é assim? Se você cai no buraco, o que acontece? Quebra a suspensão do seu carro. Você sabe bem, fura o pneu, estraga a roda. Na nossa vida é assim também. Quem enxergar o buraco do caminho, acende a luz da palavra de Deus. Acende a luz da palavra de Deus, que aí você vai começar a enxergar, você evita o buraco, você não quebra a sua suspensão. Vai ficar tudo bem. Isso é viver em santidade. Pastor, como é que eu vivo em santidade, pastor? Busca agradar o coração de Deus. Conversa com o Espírito Santo, fala assim, isso aqui agrada o Senhor? Isso aqui agrada o Senhor? Eu não lembro agora quem falou isso uma vez, mas era sobre roupa, sobre a roupa que a gente veste. Quando você vestir uma roupa, você para em frente ao espelho e fala assim,
Espírito Santo, essa roupa te agrada? Espírito Santo, do jeitinho que eu estou vestido assim, tá bom para você? Decida agradar o coração de Deus. Fala pro teu irmão, fala assim, ó, decida agradar o coração de Deus. Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.